Boa tarde, meu nome é Luiz Renato Souza dos Santos, sou aluno do curso de Teologia da Unicesumar Polo Ananindeua, Pará. Meu RA é 22144-562-5. A disciplina para a qual estamos prestando esse sermão, esse trabalho, é para a disciplina de pregação e práticas ministeriais. Vamos ao texto, então, que se encontra em João 15, de 1 a 8. Leiamos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Amém. Vamos orar. Grandioso e eterno Pai, nós te louvamos com nossas vidas e te pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento através da tua palavra. Te pedimos que o Senhor possa estar falando aos nossos corações com tudo que iremos aprender neste momento. Usa-nos como ferramenta nas tuas mãos e nos livra, Pai amado, de todo e qualquer mal. Abençoa as nossas vidas e perdoa as nossas falhas. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pois bem, o tema dessa pregação, desse sermão, é a responsabilidade dos ramos. Como lemos, na videira existem dois tipos de ramos, os produtivos e os improdutivos. O dono da videira, o agricultor, conhece os dois tipos e ele corta os improdutivos e limpa os produtivos para que deem mais frutos. A produção do fruto é a principal responsabilidade da videira. Jesus nos exorta a produzirmos muitos frutos e que essa produção seja abundante e permanente. Ele também nos adverte que os ramos infrutíferos serão arrancados, cortados, caso não deem frutos. Que tipo de frutos se espera que os ramos cristãos produzam? Vamos verificar. Esse sermão eu dividi em dois pontos, que são duas responsabilidades dos ramos, que estão ligados à videira. A primeira responsabilidade vem a ser a responsabilidade de produzir frutos. Mas quais seriam esses frutos? Vamos verificar quais seriam esses frutos que temos como responsabilidade de produzir, já que somos ramos e estamos ligados à videira. O primeiro fruto seria o fruto de justiça, ou fruto da justiça. Esse seria, em tese, o fruto mais importante, tendo em vista que Deus nos fez justiça através de Jesus, nos concedendo salvação quando já estávamos condenados pelo pecado. Podemos confirmar esse ponto, essa justificativa desse ponto em Romanos 6:22. Lá diz assim, Romanos 6:22, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Também diz lá em Efésios 5:9 a respeito deste fruto de justiça. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5:9.
Esse seria o primeiro fruto. Vamos ao segundo fruto. Fruto de boas obras. Como bem sabemos, só as boas obras não nos levam à salvação, que é conquistada mediante a fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tendo em vista que somos meros instrumentos nas mãos de Deus, e quanto mais entendemos esse fato, mais entendemos que somos feitos para as boas obras. Nossos atos de bondade são aceitos diante de Deus por terem sido santificados pelo sacrifício de Jesus. Podemos apoiar esse ponto, ou seja, a produção desse fruto, no texto bíblico que se encontra em Colossenses 1:10. E lá diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Primeiro fruto, fruto de justiça. Segundo fruto, fruto de boas obras. Vamos ao terceiro fruto, fruto de louvor a Deus. A pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo e que depõe continuamente sua fé nele como seu único Senhor e Salvador, para esta pessoa a expressão de louvor se torna um fruto espontâneo de gratidão e adoração a Deus. Podemos apoiar ou confirmar esse fruto na passagem bíblica que se encontra em Hebreus 13:15. Lá diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, vamos recapitular. Primeiro fruto, fruto de justiça. Segundo fruto, fruto de boas obras. Terceiro fruto, fruto de louvor a Deus. O quarto e último fruto, vamos verificar aqui, é o fruto de ganhar almas. Sabemos que o trabalho de todo cristão é ganhar almas para Jesus. Mas como podemos fazer isso? Falando sobre Jesus para outras pessoas. Deus nos usa para espalhar o Evangelho pela terra. Todos precisam ouvir do Evangelho, porque somente Jesus salva. A nossa função como ramos ligados à videira é única e exclusiva de falar do amor de Deus. Ou seja, falar do amor de Deus. E deixar o Espírito Santo agir na vida destes aos quais nós falamos. Como está escrito em Provérbios 11:30, diz assim: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Ou seja, esse é o fruto de ganhar almas. Ou seja, temos que falar, comunicar, ser exemplos do amor de Deus em nossas vidas. E deixar que o Espírito Santo haja na vida dessas pessoas com as quais nós temos contato e falamos de Jesus. Qualquer que seja o fruto, ele tem que ser produzido. Isso é uma observação muito importante. Qualquer que seja o fruto, ele tem que ser produzido em grande quantidade e continuamente, permanentemente. Essa foi a primeira responsabilidade, produção de frutos. Vamos partir agora para a segunda responsabilidade. Qual seria a segunda responsabilidade? Vamos verificar. Para que nós sejamos ramos frutíferos, precisamos ouvir e guardar bem as palavras da verdadeira videira. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Isso está em João 15:2, no texto que lemos. Para que mais uvas cresçam, o Senhor poda os ramos, removendo os rebentos inúteis e tudo o que poderia desviar a força vital da produção. Ou seja, Jesus faz esse serviço. Ele verifica quem produz fruto e quem não produz fruto. Os que produzem fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda, e os que não produzem fruto, ele corta, para que não tire a força dos que produzem fruto. A poda é muito das vezes dolorosa, mas necessária para muitas coisas, porque muitas coisas sugam nossa força e nos impedem de dedicarmos à produtividade.
Precisamos de uma boa poda se quisermos produzir fruto. Portanto, devemos deixar nos corrigir. Ou seja, devemos aceitar a correção que vem da parte de Deus. A nossa segunda responsabilidade, então, vem a ser permanecer na videira. Primeira responsabilidade, como vimos, é produzir fruto. Mas como produziremos fruto? Se permanecermos na videira, que é a nossa segunda responsabilidade. Sem essa ligação vital com a videira, o próprio ramo murcha e morre. E essa ligação com Deus pode ser facilmente nutrida com a busca do conhecimento da palavra e da oração constante. Permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Sem mim nada podeis fazer. Isso está em João 15, 5 e 4 do texto que lemos. Para produzir frutos, precisamos manter uma ligação ininterrupta, uma relação ativa e constante com Jesus. Essa vem a ser a nossa responsabilidade. Permanecer ligados em Jesus. Ele mesmo diz em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Separados de Jesus, você nada pode fazer para melhorar a sua vida, a vida de sua família, a sua alma, e nem a sua relação com Deus. Até a sua relação com Deus precisa dessa ligação. Se não tiver essa ligação, não tem relação com Deus. Muitos tentam andar sós, pensando que sua bondade e discernimento produzirão fruto sem se apoiar no Senhor. Se você, como ramo, também está pensando e agindo desta maneira, está enganado. Somente através de Jesus somos capazes de cumprir a justiça e a verdade que o Senhor espera que produzamos. Para isso, Jesus permanece em nós através de sua palavra, como está lá em João 15, 7, no texto que lemos. Permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerão em vocês. Como vimos, né? Duas responsabilidades que temos: produzir frutos, dar bastante frutos e permanecer ligados à videira. Para concluir, podemos dizer que alguns buscam separar Jesus do que ele diz e procuram uma relação com ele sem prestar cuidadosa atenção às suas palavras. Essas pessoas dependem de sentimentos, emoções e experiências. Mas, de fato, Jesus mora em nós somente até o ponto em que sua palavra e seus ensinamentos permanecem em nós. Precisamos lembrar constantemente do que Jesus disse e meditar nisso de modo que ele possa viver poderosamente em nós. Uma aplicação bastante simples. Então vamos pensar de que forma podemos deixar Jesus tomar conta de nossas vidas. Ou seja, é isso que nós temos que refletir a partir desse momento. A sua condição como ramo, ou seja, a nossa condição como ramo, você acha que tem exercido sua função de forma que mereça estar ligado à videira? Ou será que está só tirando força de outros ramos? Tudo isso são situações que devemos refletir. Devemos ter consciência de que, para o agricultor, que é Jesus, quanto mais ramos frutíferos, melhor. Ou seja, ele te quer ligado à videira verdadeira. Então, faça por merecer, frutifique. Vamos orar? Grandioso Deus, poderoso Pai, nós te louvamos porque sabemos que a tua palavra é palavra de verdade para nossas vidas. Sabemos que dependemos de ti, por isso te agradecemos, porque não seríamos nada sem a tua misericórdia e sem o teu amor. Nesse momento nós te pedimos isso para nos abençoando e nos livrando do mal, perdoando as nossas falhas também. E te agradecendo pela tua palavra, lida e aprendida neste momento. Em nome do Filho amado que pedimos e te agradecemos. Amém.
Bem, gostaria de agradecer a oportunidade de aprender um pouco mais da Palavra de Deus através desse curso da Unicesumar de Teologia e através da disciplina que estamos cursando. Gostaria de agradecer profundamente a essa oportunidade e principalmente a Deus. Obrigado.